Vamos falar agora dos deputados federais e de seu custo para o governo. Hoje, são 513 deputados federais com um custo anual de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O que você acha disso? Um absurdo, eu creio. É muita gente mamando nas tetas do governo, gente que muitas vezes nem sabe ler direito ou muitas vezes não consegue entender um único texto que tenta ler. Como poderá alguém assim ajudar a administrar um país se não tem a menor capacidade cognitiva de entender absolutamente nada? É muito dinheiro jogado fora ao se dar uma oportunidade a pessoas incompetentes de fazer aquilo que cada um de nós pode fazer por si mesmo por meio de uma consulta popular intermediada por meios eletrônicos como o próprio Pix ou outro meio qualquer, por exemplo. Você colocaria seu automóvel para consertar nas mãos de um pedreiro? Mandaria um carpinteiro fazer a retífica do motor de seu carro? Permitiria que uma manicure operasse o coração de seu filho doente? Portanto, a primeira coisa que devemos entender é que ou se coloca um teste a fim de observar a capacidade cognitiva de todas as pessoas que desejam exercer um cargo político, assim como se faz com todos aqueles que desejam ingressar em cargos em serviços públicos, para aprová-los ou a situação do país não vai mudar nunca. E esse, meu amigo, é um ponto essencial que precisa ser respeitado para início de conversa. O que tem de ser feito para resolver o problema, então? A segunda coisa que se tem de entender é que não há a menor necessidade dessa gente toda legislando sobre temas que a maioria nem sequer conhece. Acredito que a metade desse povo já daria conta do trabalho, que nem é muito, porque trabalham pouco, os poucos que realmente trabalham. Por outro lado, respire fundo, porque é agora que vai entrar o grosso, conforme disse Lula. Hoje, felizmente para o povo brasileiro, já existe tecnologia suficiente para que os deputados federais possam exercer seu ofício dentro de seus lares. Sim, foi exatamente isso aí que você ouviu mesmo. A Suécia já faz esse tipo de coisa há anos. Lá, esses sanguessugas do povo, ou do dinheiro do povo, não têm assessores. Nada de carros blindados, sem cota parlamentar, sem vale paletó, sem cartões corporativos, sem um presidente emperrando o andamento do processo legislativo por causa de seus interesses particulares, sem gastos algum para o governo federal, a não ser o pagamento de seus salários, os quais, neste caso, poderiam ser reduzidos à metade, sem prejuízo do bom exercício de suas funções. Planos de saúde caríssimos, eles que pagassem com seu salário por eles. Se não quiserem pagar planos de saúde mais caros, que se utilizem do SUS, como todo cidadão brasileiro se utiliza. Garanto que o SUS iria melhorar o atendimento rapidinho. Já pensou se não fosse mais necessário ao governo federal enviar vultosas quantias aos deputados em emendas complementares, que só servem para desvio e enriquecimento de amigo dos amigos dos deputados, como a própria imprensa mostra hoje? Já imaginou se o fundão eleitoral, que é uma sangria aos cofres públicos, de um momento para o outro passasse a ser apenas um fundinho eleitoral com um valor mínimo, ou então fosse totalmente extinto, de modo a que cada qual desse seu jeito e fizesse das suas para se eleger? Mas por que os políticos atuais nem tocam no assunto se sabem muito bem que existe tecnologia para dar fim a esse aparato e a todo esse gasto? Por qual motivo, então, os políticos não falam sobre isso? Que não há interesse da parte deles em mudar o jogo no momento em que o time deles está ganhando. Que se dane o povo brasileiro. Não existe patriotismo mais no nosso país. Vamos lá. O ofício dos parlamentares, grosso modo, é manifestar suas opiniões e votar as leis, além de criar uma ou outra para regular algo aqui ou algo ali, eventualmente. No entanto, não há necessidade de fazer isso se reunindo em um local específico como o Congresso, onde o gasto com luz, água, apartamento e hospedagem para essa gente é enorme. Chega disso, né? Existe videoconferência hoje, sabia? Ninguém precisa estar mais presente numa reunião para poder se manifestar sobre esse ou aquele assunto. Até a justiça brasileira já está usando desse aparato tecnológico para agilizar suas audiências.
Por que não deveriam os parlamentares se utilizar dessas facilidades do mundo moderno para fazer suas tarefas? Por que manter esse gasto com essa gente que rouba a nação, se já é possível acabar com esse custo estapafúrdio? Seriam 1,4 bilhão de reais, mais ou menos, sobrando nos cofres públicos do governo federal todo ano. Pense um pouco. Pense num parlamento enxuto, que não precise mais de um presidente como Hugo Mota atrapalhando a votação, impedindo que projetos bons que ajudem a população sejam logo votados por conta de seus interesses particulares ou por conta dos interesses mesquinhos de seus partidos e dos partidos que o colocaram nesse cargo. A economia seria algo impressionante. E está tudo aí, em nossas mãos. A tecnologia para videoconferência, para enviar e receber dados e informações já existe. Para que temos de arcar com as despesas dessa gente lá no Congresso Nacional ou na Câmara dos Deputados, se temos até IA hoje em dia? Não precisamos mais pagar supersalários aos parlamentares. Que todos trabalhem em seus próprios lares e paguem seus gastos com os seus próprios salários, como todos os brasileiros fazem. Temos que acabar com essa desigualdade social. Fim da história. Vamos copiar em parte o que deu certo ainda hoje na Suécia, modernizando o sistema para patamares ainda maiores, elevando ainda mais o nível. Mais dinheiro sobrando nos cofres públicos para ser gasto em benefício do povo e não em benefício de um grupo de malfeitores que se reúnem em partidos, formando muitas vezes verdadeiras quadrilhas, só para mamar nas tetas do governo. Quem quer fazer, faz acontecer. Esqueça os velhos políticos, ainda há tempo de mudar. No sistema que propõe, o sistema democrático que hoje está vigente não muda e continua com os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. No entanto, no poder legislativo, o Senado deixa de existir simplesmente porque o povo passa a exercer seu poder de representar a si mesmo por meios modernos de consulta popular, sem a necessidade de tutores fazendo isso por ele. Os deputados federais perderão a necessidade de viver em Brasília. Passarão a exercer seu ofício em seu próprio lar. Farão as mesmas coisas que hoje fazem, só que por meios eletrônicos, tais como Meet ou chamadas de vídeo. Não mais receberão ajuda financeira alguma com transporte, alimentação, não terão mais assessores, a não ser que contratem com seus próprios salários. Usarão o SUS, como qualquer cidadão brasileiro usa, e o transporte urbano também. Suas ideias, seus projetos passarão pela aprovação do presidente da República e o deixe por eles. Depois, a população dará seu veredito sobre os mesmos por meio de consulta ou plebiscito eletrônico. Tudo será amplamente debatido nas mídias durante um determinado tempo e o voto do povo de cada estado contará apenas para aprovar ou desaprovar o projeto no próprio estado. Não haverá mais um presidente de partido determinando a opinião dos parlamentares ou o votar com o partido. Nenhum parlamentar será mais obrigado a permanecer num partido se não quiser, podendo dele sair e entrar em outro a qualquer tempo. Caberá ao presidente de cada partido administrar seu partido com relação aos recursos que os parlamentares do partido doarão para ele. Nada de verbas do governo com emendas parlamentares, sejam elas quais forem. Anualmente, todos os partidos prestarão contas de todos os recursos que receberam e como os gastou, que será publicado no portal da transparência. Por fim, não será mais necessário que o povo que deseje se candidatar esteja filiado a um ou outro partido. A candidatura será eletrônica e estará disponível nos portais do governo. Mas cada aspirante a um cargo público será submetido a um exame, assim como qualquer candidato a um emprego público é obrigado a fazer, de modo a provar a sua competência para exercer o cargo que deseja ocupar. Não haverá aposentadoria especial para os parlamentares e, assim como todos os cidadãos brasileiros, o tempo que permanecerem trabalhando em suas funções parlamentares, que não poderá passar de 2 mandatos, serão somados ao tempo de serviço para se aposentar.
E os mesmos descontos cujo povo é submetido, assim o serão os parlamentares. Fim de papo. Todos os brasileiros serão iguais perante a lei e serão tratados todos iguais. Qual seria o modo de conseguir que os deputados federais trabalhassem em casa sem mordomias? Dá para entender a ideia? Reduzir custos, cortar privilégios e aproximar o mandato do deputado federal da vida real das pessoas comuns que ele teoricamente representa ou quer representar na Câmara dos Deputados? Dá para entender essa ideia? Pois é, no caso do Brasil, isso não é algo que possa ser feito por decisão simples ou pela via rápida. Envolve a Constituição, os regimentos internos e a dinâmica política de um dado momento. E mesmo assim, há caminhos possíveis e outros inviáveis. Primeiro, um ponto importante é que a Constituição pode ser modificada via PEC, sim, aprovada por 3/5 dos votos em 2 turnos na Câmara e no Senado. Ou seja, os próprios deputados teriam que aprovar mudanças que reduzem seus privilégios. Eita, nós! Será bem difícil conseguir que os parlamentares façam qualquer coisa para mudar o sistema cujos maiores beneficiados são eles próprios, não é? Somente uma pressão popular bem forte e com base em leis mais modernas que punem a roubalheira, seria possível obrigá-los a aceitar a mudança. Sem isso, meu amigo, não rola. Logicamente, todas essas coisas teriam que estar bem alinhadas com argumentos técnicos e não falácias, mostrando a economia que o governo federal faria ao implementar tudo isso. Durante a pandemia, por exemplo, o Congresso já funcionou parcialmente de forma remota, o que de antemão já demonstra como isso é possível no Brasil. Além também de provar que quem for contra a mudança o será apenas por motivos obscuros. É importante dizer que, por meio de um plebiscito, com divulgação e debates públicos entre os que forem contra e os que forem a favor, durante 1 mês ou mais de esclarecimentos através da mídia, a força da opinião pública poderia, por si só, já produzir a mudança. E as mudanças vão ocorrer querendo eles ou não. Além disso, o avanço da tecnologia, que já permite que seja feito o trabalho deles até dentro do banheiro com o celular em mãos, pode ser um fator coercitivo que os faria refletir mais junto com todos os outros. Desta forma, para tornar tudo isso, todo esse novo arquétipo dos parlamentares exercerem o seu ofício, será preciso regulamentar sessões híbridas, o que é excessivamente fácil hoje em dia. Garantir a segurança digital também é um ponto, e isso já existe. O exemplo maior é o Pix. E definir quando será necessário que a presença física seja obrigatória, se isso for preciso. Mas atenção, o que não pode ser remoto deverá ser decidido entre os líderes de cada partido, os quais alugarão um espaço por sua própria conta, tipo uma convenção de partido, só que de todos os partidos e não de um só, e ali decidirão suas eventuais altercações. O governo não arcará mais com os custos de nenhuma despesa a mais além de seus salários. Os partidos terão liberdade para agir como sindicatos e oferecer planos de saúde, funeral e outras vantagens para atrair membros, militantes e políticos a se unirem em torno dele, cobrando dos mesmos o valor que decidirem em assembleia. Não será mais problema do governo. O maior obstáculo a tudo isso, portanto, não é técnico, porque existe tecnologia para implementar essas coisas. O maior obstáculo é mesmo político, pois esse povinho, como sabemos, é corrupto e já se acostumou com as mordomias e as armações ilimitadas para ganhar uma grana fácil sem trabalhar. Resumindo, sim, dá para mudar a situação lastimável atual do Congresso.
mas não por decreto simples. Seria preciso mudar leis e até a Constituição. Convencer quem se beneficia do sistema a votar contra si mesmo para não perder tudo e possivelmente ser preso. E, por outro lado, manter sempre a pressão popular. Suécia, Dinamarca, Canadá, Nova Zelândia, Estônia, entre outros, estão agindo com tecnologia para diminuir os gastos do governo de forma a sobrar mais recursos para beneficiar o povo. Logo, a mudança no Brasil se faz necessária e tem de ser feita também. Todavia, não é copiar nada dos outros países, a não ser o que for possível, claro, e adaptar o que for feito nesses países à nossa realidade. Meu amigo, simples assim.